Novamente, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Desafio da Maternidade. Hoje temos aqui a Sandra Moreira, ela que é angolana, mãe atípica, residente em Angola. Temos uma mangota aqui para nos contar a realidade dela, daquilo que ela vive dentro da maternidade atípica, com um filho autista. Temos muito para falar. Então, Sandra, apresenta-te, diz-nos quem és. O palco é teu. Boa noite, Lucélia. Lúcia, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo teu convite. Boa noite a quem está a assistir à live, né? Nesse caso, somos 3, né? Por enquanto, mas eu tenho certeza que ainda vai aparecer mais pessoas. Meu nome é Sandra Moreira Virrinda, né? Que é o meu sobrenome de casada. Eu sou mãe do Willander, que tem 6 anos, fará 7 anos, autista, né? E sou mãe de outras 2 crianças também que são típicas, né? Crianças típicas. O que é que eu faço profissionalmente? É uma pequena empreendedora. E é isso. Vai para todo lado. 4x4 todo terreno, nunca paro. Exatamente. E olha que eu te conheci lá no TikTok. Pois é. Pois é. Eu fui vendo e um dia eu entrei numa live tua e estavas a falar dessa questão do autismo. Eu fiquei assim, uau, não fazia ideia que também fosses mãe atípica. Então, como este meu projeto, esta é uma nova temporada, né? Que eu estou a trazer para falarmos mais sobre este tema do autismo, né? Então, eu queria que tu falasses um pouco da tua jornada enquanto mãe atípica, como é que foi, como é que deste conta, conta-nos tudo. Bem, a minha caminhada é assim, não posso dizer que é longa, né? Porque o Willander está com 6 anos, fará 7 anos agora em fevereiro, mas já tem algum tempo, né? Já tem algum tempo desde que ele nasceu, né? Nessa busca de melhora, nesse desafio que é a maternidade atípica, que é mãe de autista. O termo muito usado é atípico. Os brasileiros usam muito, né? Mas para terra a terra, mãe de autista, né? Porque muita gente não sabe o significado de o que é atípica. Então, temos que desmistificar aqui. Prontos. O Willander fará 7 anos, agora em fevereiro, né? A descoberta que o Willander tinha autismo e não muito fácil, né? Não foi muito fácil. Como mãe, eu já estava já dava conta de alguns sinais, só não sabia o que era, porque não fazia ideia do que era. Nessa altura, praticamente não se falava sobre autismo. Não percebi. Que idade deste conta ou com que idade tu sentiste que tinha alguma coisa errada? Quando o Willander completou 9 meses, com 9 meses soltava algumas palavras, né? Tinha lá o desenvolvimento normal, esperado, né? De toda. Completou 11 meses, ia dar conta que algo não estava normal. Ele parou de falar, começou a andar com a pontinha dos dedos, muita seletividade alimentar, e aquilo me chamava atenção, né? Alguma coisa não estava normal, mas eu não sabia o que era, nós não sabíamos o que era. Eu me lembro que a minha sogra, quando nós fôssemos, né, visitá-la, ela falava sempre, mas ele anda com dedos, porque eu acho tão engraçado. Nem ela mesma também sabia o que era. Eu não sabia, meu marido não sabia, e a maior parte do pessoal que nos rodeia, né, não sabíamos o que estava
a acontecer. Naquele momento já estavam a aparecer os sinais então do autismo, com 11 meses. E lá em Angola, como é que foi? Como é que foi o teu pedido de ajuda? Como é que foi? Tu tinhas essa desconfiança, né, que existia alguma coisa ali, mas em termos a nível de saúde, a nível de médicos, como é que foi esse processo? Olha, eu não conhecia, não sabia para onde me dirigir, não sabia nem sequer qual era como é que se diz então, a área, porque ele era acompanhado ai, estou-me a esquecer, uma ótima pediatra. Ele teve uma ótima pediatra, graças a Deus. E quando eu comecei, fui fazendo as perguntas, doutor, é normal andar com a ponta dos dedos? É normal isso? É normal? Então, eu aconselharia procurar um neuropediatra, né? Mas quem lucidou-me mesmo, quem conversou comigo, me disse que era para que provavelmente o Ilander teria autismo, é a minha cunhada, a esposa do meu irmão. Mas isso ele já com quase 3 anos. Quase 3 anos. E quando ela disse qual foi qual foi o teu sentimento no momento? O que é que tu sentiste? Foi um alívio ou foi não pode ser? Tipo, a negação total. Não, eu não tive nenhuma negação, graças a Deus. Quando ela falou comigo, ela pediu-me que era para procurar um médico, porque acredito que ela já tinha algumas pessoas conhecidas com filhos naquela condição, e ela já estava mais inteirada, já sabia mais sobre os sinais, e ela fazia assim tipo uma comparação entre aquelas crianças e o meu filho. Então ela teve a certeza. Então ela conversou comigo bem calminha, bem serenazinha, falou comigo: olha, mana, eu acho melhor procurares um médico por causa dos sinais que o Ilander apresenta. Provavelmente o Ilander possa ter autismo. E eu não fui daquele tipo de mãe que olhou e disse: não, eu não tenho nada disso. Fiquei realmente um bocadinho assustada, mas, oi Vitória, mas com os pés bem assentes no chão, que é para procurar ajuda para o meu filho, né? Porque é isso que importa. É isso que importa. Para mim foi um impacto saber que o meu filho é autista e depois o saber e o ajuda demorou um tempo. O teu filho faz 7 em fevereiro, o meu faz 7 em abril. Então, é a mesma faixa etária. E foi um tempo, e depois, comparando todos, o desenvolvimento de todos estava igual, similar, mesmo mais velho, era tudo muito similar. O comportamento, o andar em bico de pés, o retrocesso, o meu teve retrocesso de tudo. Porque eu tenho 4 filhos, tenho o primeiro, tenho o segundo, depois eu fiz gêmeos. Quando eu tive gêmeos, o meu segundo já tinha 1 ano e 3 meses. Quando eu vim para casa, eu comecei a ver o retrocesso. E foi, então, assim, foi um impacto, depois de aceitar, já tinha filhos pequenos, os gêmeos mais pequenos, aceitar tudo aquilo e fazer alguma coisa, para mim, eu fui ao fundo, depois de dizer, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me acompanhe, que faça as coisas, e depois é que foi um passo a passo de procurar ajuda, saber o que é realmente o autismo e tudo mais. Mas, para ti, qual foi o impacto maior da informação, de saber que o autismo existe? Qual foi o impacto para ti, para a tua família, para os teus outros filhos? Como é que foi, ou como é que é a vossa vivência nesse meio? Olha, Lúcia, eu digo que eu só tenho os pés bem assentes no chão,
porque eu tenho uma rede de apoio muito forte. E acredito que isso é a minha força. Eu tenho uma mãe que sempre me estende a mão, tenho um pai que está ali presente, tenho um esposo que está presente, tenho irmãos, tenho cunhada, tenho também a família do meu esposo que também está aí para dar a mão. Então, eu tenho um suporte, nem toda mãe de autista tem esse suporte. Realmente impactou muito, muito a minha vida, porque quando nós concebemos, nós idealizamos os nossos filhos e nós queremos que os nossos filhos nasçam bem, com saúde, que sejam crianças que tenham muita saúde, sejam crianças saudáveis. E quando isso não acontece, acaba aqui causando aquela dorzinha, sabe? Aquela dor que muitas das vezes nós acabamos por nos culpabilizar, pensando que a culpa é nossa pelo facto de nós trazermos ao mundo uma criança que nasceu com autismo. Mas não é bem assim. Então, por eu receber esse suporte, por eu ser acolhida, quando eu descobri que o filho tinha autismo, eu não chorei. Quem chorou foi o meu esposo. Entende? Então, eu coloquei os meus pés bem assentes no chão e eu percebi que eu tenho que lutar por ele. Então, eu tenho que ser forte. Isso mesmo. Impactou-me pela negativa, mas a mim não. A mim impactou-me pela positiva, por quê? Porque o autismo me ensina a ser mais paciente. Em todo me ensina em tudo. O autismo me ensina a ver a vida de uma maneira diferente, olhar com outros olhos, com olhos que muitas das vezes só nós mães que temos os filhos nessa condição conseguimos ver, e algumas pessoas que têm empatia, que são mães, que têm aquele coração realmente de mãe, de cuidado, porque não basta só ser mãe. Uma coisa é ser mãe, outra coisa é ser boa mãe. Tem uma diferença muito grande. Então, eu acredito que o autismo impactou-me pela positiva, a me tornar uma pessoa mais paciente, a me tornar uma pessoa menos estressada, a me tornar uma pessoa mais amorosa. Tu consegues perceber porque tu também és mãe, na mesma que eu. Então, há muita coisa que eu ouço mesmo, até ouço mesmo do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, mas a minha irmã mais velha, ela fala sempre assim nos meus pais. Eu admiro muito a Sandra, porque se eu vivesse o que ela vive, eu não sei se eu conseguiria ter o sorriso que ela tem, a alegria que ela tem, o filho dela viver. Então, para mim, não impactou-me assim pela negativa, porque para mim não há diferença entre os meus filhos. Exatamente. Independentemente deles terem, o Wilander ter um desenvolvimento diferente dos outros, mas para mim eles continuam a ser os meus filhos e ponto. Sim, tu falaste algo que é muito importante. Muita gente não entende o sorriso, o estar bem, o seguir em frente. Se tu não estiveres bem, como é que tu vais cuidar do teu filho? Se tu estás ali estressada, a gritar toda hora, fazer confusão toda hora, como é que tu vais ter a cabeça sã para cuidar da criança? Parece, muita gente pode achar que pode até ser forçado esse sorriso, esse estar bem, mas é necessário estarmos bem para cuidar da nossa criança atípica.
Mas isso estar bem também é válido para as crianças típicas, porque se tu também não te vês bem, se tu és ali sempre com mau humor, isso também passa para a criança e muitas das vezes a gente não entende porque que as crianças reagem de determinada forma, mas tudo é reflexo das emoções, do comportamento dos pais. Exatamente. E diz-me uma coisa, como é que é a escola, o teu filho ir à escola sabendo que ele tem essa neurodivergência? Olha, o Ilander, ele de momento, agora, ele não está na escola. Eu tirei ele, eu coloquei ele na escola o ano passado, em outubro, se não estou em erro, matriculei ele num colégio, mas antes de ele matricular, né, eu fui investigar o colégio, procurei saber se eles trabalhavam com crianças neurodivergentes, se sabiam o que é TEA, se sabiam o que é hiperatividade, se tinham psicóloga. Numa primeira fase, todos dizem que sim, todos dizem que têm crianças com essa condição, que trabalham com essas crianças, mas na hora do vamos ver mesmo, quando tu colocas o teu filho lá, é que vocês realmente a dar conta se eles realmente sabem lidar com essas crianças ou não. Então, eu fui para lá, eu preferi escolher um colégio próximo de casa, para qualquer... se acontece alguma coisa, eu já consigo socorrer. Então, fui para lá, matriculei-lo, paguei o transporte vinha lhe pegar, levava. Olha, eu nunca recebi tantos telefonemas como eu recebi quando o Ilander estava naquele colégio. Cara do pai, já nem ouviu o telefone, pronto, é a escola. Olha, aquilo era: mamãe do Ilander, bom dia. O Ilander está aqui, está a chorar. Ele não quer ficar na sala. O Ilander não para quieto. O Ilander está andando nu. O Ilander tira a roupa. O Ilander vai na mochila dos colegas tirar o lanche. O Ilander... e eu ia para lá. A mamãe pode vir para aqui, ótimo. Lógico, eu ia para lá, encontrava ele com a vigilante, procurava saber o que é que se passa. Ah, não, mamãe, nós estamos aqui, ele só quer andar de um lado para o outro. Ele chegou e ele tirou a roupa. Eu disse, espera lá. Primeiramente, vamos procurar saber o que antecede para que o Ilander tenha esse tipo de comportamento. Por que o Ilander tirou a roupa? Ah, mamãe, nós não sabemos. Já vou responder, Lucélia, para não cortar o raciocínio. E eu perguntava, o que é que vocês têm aqui que fez com que o Ilander tirasse a roupa? Está calor? Eu disse, não está calor. A roupa que ele colocou é tecido de algodão, porque ele também tem sensibilidade ao tecido da roupa. O calçado está totalmente confortável. Quando eu fui ver do outro lado, eles tinham uma piscina. E eu disse, bingo, está aí o acidente do comportamento do Ilander. E eu depois expliquei, chamei a professora, eu expliquei, olha, os nossos filhos, eles têm um determinado comportamento, mas para que eles tenham esse tipo de comportamento, algo causa esse tipo de comportamento. Por que o Ilander tirou a roupa? O Ilander tirou a roupa porque vocês têm uma piscina. E o Ilander sabe que na piscina contém água. E o que a água serve? Serve para tomar banho. Então ele tira a roupa que é para entrar dentro da água, porque ele sabe que vai tomar banho. Ele falava, toma banho. Então, é por isso que o Ilander, para nós trabalharmos e fazermos entender o Ilander que ele não pode tirar a roupa e que aquele momento não era momento de ir para a piscina, até porque a piscina não tinha água.
Tudo bem, tudo bem. Tá bom, explicou, tá explicado, entendeu? Entendemos. Lá tu vais para casa, dia seguinte, novamente. Mamãe, o Wilanda está a chorar, o Wilanda está a pular, o Wilanda está a correr, ele chegou muito irritado, alguma coisa, ele não fica na sala de aula. A mamãe pode vir, ouço sim senhora, lá vou eu novamente. Quando eu chego na sala de aula, eu encontro a professora com... Como é que se diz o... estou a esquecer, o coisa que usam para apontar no quadro. O marcador, ponteiro. É um ponteiro. Depois lá tá ela, nós aqui, os professores tinham já um coisa que chamavam Maria das Dores. Estou a esquecer o nome. Lá está a professora a bater por cima da carteira porque tinha muito barulho. Eu disse, obviamente, que ele não vai ficar aqui dentro da sala. Ele está totalmente desregulado, tem muito barulho, tem muita informação. O cérebro dele está a receber muita informação. Ele está habituado. Vocês, em vez de trabalhar, em vez da psicóloga trabalhar com ele antes para lhe preparar para a sala de aula, vocês pegam logo num aluno hiperatividade que tem TEA e vocês colocam numa sala com 30, 35, aquele barulho, vocês querem que a criança fique como? Vai desregular como? Então, o barulho faz com que ele não consiga ficar dentro da sala. Ele está a receber muita carga sensorial, então ele entra para uma rigidez cognitiva. Para ele se acalmar, o que é que ele vai fazer? Vai surgir as estereotopias e vocês vão ver ele lá. Balançar de um lado para o outro, andar com a pontinha e ir lá pular, e vocês olham para aquilo, não estão habituados. Então acham aquilo um escândalo. Expliquei a professora colocou no... Depois ela pediu-me que era para eu passar aí para lá, ficar 40 minutos com ele na sala de aula, até ele se acostumar e depois eu parar. Eu disse, espera lá, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho outros filhos, eu tenho casa para organizar, eu tenho meu negócio para gerir. A primeira vez fiquei com ele, fiz exercícios com ele, até pus um vídeo lá mesmo no que fiz exercícios com ele, tudo muito bem. E depois voltei para casa. Só que, Lúcia, as queixas continuavam, e eu não tive mesmo paz. Então, eu falei com meu esposo, conversamos, e então achamos melhor tirá-lo Então, ele nesse momento está em casa, não está na escola, mas ele vai voltar sim. Esse ano ainda, quando começar o novo ano letivo, ele volta. Realmente é importante. No teu caso, tu é que tinhas que explicar o que era, o porquê que ele estava até aquele comportamento. Aqui na Inglaterra, onde meu filho, quando liga, é para ir ficar lá na escola, era mesmo para ir buscar para trazer. Você pode deixar tanto ligar depois, é para ir buscar para trazer para casa. Então, Sandra, tu mostraste, tu falas com conhecimento do teu filho de como é que ele funciona, de como é que ele se desregula, como é que ele volta a se regular. Tu acreditas que em Angola os pais têm esse mesmo manejo de como funciona a criança deles? Eu acredito que para aquela mãe que até agora ainda não aceitou que o filho dela tem essa condição, fica um bocado difícil ela conseguir ajudar o dela. Porque é necessário que, quando tu tomas conhecimento que o teu filho tem autismo, tu como mãe, primeiro vivas o luto. Tu precisas viver aquele processo. Você receber a confirmação que realmente o teu... É fácil para uma mãe. Ouve-se muito de profissionais que, se o teu filho não falar, tu tens até 10 anos para o teu filho começar a falar. Se o teu filho não falar até os 10 anos,
aí fica realmente comprometida. Mas eu aprendi algo. Com muita investigação que eu faço, com profissionais que eu tenho conhecido, graças às redes sociais, no TikTok, no Instagram, aqui no Facebook, profissionais que trabalharam com o Ilander no CPC, eu aprendi muita coisa porque eles nos treinaram, nós tínhamos orientação parental, então eles nos treinaram para isso. É necessário que você, como mãe, primeiramente, viva esse luto, mas você precisa entender que esse teu luto, ele tem que ter um prazo, porque não é sobre você, é sobre o teu filho. O autismo não tem cura, isso é verdade, porque ele não é doença, mas quem salva o teu filho, quem ajuda na melhora do teu filho, é você como mãe. Então, primeiramente, você precisa aceitar. Segundo, viva o teu luto, não muito longo, pelo amor de Deus. Depois, limpa as lágrimas, sacode a poeira, levanta e vai em busca de ajuda para o teu filho. Tem muita mãe que, infelizmente, não tem condição financeira para colocar o filho na terapia, para colocar o filho a fazer atividade, para levar o filho a uma consulta, porque esse tema ainda é pouco abordado. Agora é que se ouve mais, mas ele ainda é pouco abordado. Então, para você como mãe saber como lidar com teu filho, primeiramente o teu filho, ele precisa de fazer uma consulta, passar por um profissional. Depois dele passar por esse profissional vai falar contigo sobre a desconfiança, o que é que vocês vão fazer, e tu vais trabalhar em conjunto com esses profissionais que vão trabalhar com teu filho. Daí, quando tu já tens essa base, aí o que é que acontece? Surge a sede da mãe de autista começar então a investigar como é que eu posso ajudar o meu filho. Entende? E tem muita mãe que, para além de ainda não aceitar a situação, a condição do filho dela, tem muita mãe que ainda tem medo. Sim. Ela ainda tem medo. Você precisa tirar esse medo. Se você não tirar esse medo, se você não for ousada, você não vai conseguir ajudar o teu filho. Exatamente. Então, aquilo que estás a descrever é mais ou menos o processo de diagnóstico, de saber o que é e para começar a trabalhar com a criança até ela se tornar o mais independente possível, é isso? Exatamente. Exatamente. Então, diz-me lá, tipo, em Angola, como é que é? Vai a primeira consulta e depois diz-me os passos. Eu vou falar o que aconteceu comigo, certo? Após da minha cunhada falar comigo, eu sempre aceitei que tinha alguma coisa que realmente não estava bem com meu filho. O meu marido tinha uma esperança que aquilo que nós desconfiávamos não fosse verdade. O meu pai tinha certeza que o neto dele não tinha nada. E a minha mãe sempre colocou Deus acima de tudo e que o netinho dela tinha o que tivesse, ela tem a certeza que Deus haveria de intervir. Então, prontos. Após eu ouvir isso, não procurei um especialista de imediato. Ainda fiquei naquele choque de será que ele é, será que ele não é? Aquele medo da confirmação. Depois disso passar, marquei uma consulta com uma neuropediatra. Esqueci-me o nome da clínica, só sei que a clínica fica quem vai para o Camama. Marquei, fomos para lá, fomos recebidos. Ela fez anamnese, né? Que ela ela tem lá um boletim, né? Umas folhas, onde ela vai fazendo algumas perguntas. E enquanto ela vai fazendo as perguntas para mim como mãe, ela põe a criança ali alguns brinquedos e ela vai avaliar o comportamento.
Prontos, ela foi fazendo as perguntas, eu fui respondendo, e aquele tempo que nós ficamos, ela foi vendo o comportamento do Wilander, e ela depois disse que realmente o Wilander tinha autismo, mas que o que aparentava para ela é que ele tinha um nível de suporte. Eu digo que não existe nível de suporte, ou não existe grau. Para mim, autista é autista, mas prontos. Ela disse que era leve. Uhum. Ela disse que era leve. Mas antes do Wilander passar por essa consulta, o Wilander já estava numa creche. Ele estava numa creche dentro do Quilamba, e dentro do Quilamba mesmo, para além da creche, nós pagávamos terapia. Ele fazia terapia também, lá era acompanhado por um especialista lá mesmo nessa creche. Pronto, ela depois indicou-nos, disse que ele ia precisar de fazer algumas terapias, terapia da fala, terapia comportamental por causa da fala, porque ele parou de falar, né, cortou a comunicação verbal. Eu costumo dizer sempre às mães, existem várias formas de nossos filhos se comunicarem, e o que mais nos afeta a nós como mães de crianças autistas é a comunicação verbal, que é essa que nós estamos a ter. Prontos, que muitos deles não têm, né? Mas eles são inteligentes, eles ouvem e eles se comunicam conosco de diversas formas, né? Existem várias formas de comunicar, através de gestos. Também é comunicação. E então ela disse que ele precisava de fazer algumas terapias. Procuramos saber mesmo nessa clínica qual era o valor. Lúcia. Pronto. Era um valor não muito baixo, não fácil de pagar, até porque pago por cada terapia que o teu filho faz. Aquele dia que ele vai fazer a terapia, você tem que pagar. Se é 50 mil, você tem que pagar naquele dia 50 mil. Se é 75, você tem que pagar aquele dia 75. E se tiver que pagar, passar depois de 2 dias para ir fazer novamente, você tem que bater cabeça, muito dinheiro para pagar, porque você quer ver o teu filho a melhorar. Prontos, falamos com ela, dissemos que não tínhamos possibilidade, que estava muito caro. Ela disse que ela fazia terapias, que ela tinha um local onde ela fazia terapias e que podia lhe acompanhar. Então ele começou a ser acompanhado por essa médica durante um tempo, a fazer as terapias com ela. Nós levávamos, que era para fazer terapia com ela. Falaste de dinheiro aqui, é preciso ter manejo financeiro para poder fazer face a todas as situações que aparecem dentro do autismo. E alguma atividade extra, alguma coisa, tu tens de ter dinheiro para formatar. Mas vamos retomar um pouco, porque a Lucélia pergunta que tu falaste um pouco. A Lucélia perguntou assim, qual é o nível do teu filho? Tu disseste que ele é o nível 1, né? Quando nós fizemos a primeira consulta que nós fizemos com ele, disseram que era o grau leve, que ele tinha o grau leve. Leve. Uhum. Lucélia, está respondido, é leve. Pelo aquilo que ela está a falar, é muito trabalho da parte dela também, muito trabalho para que possa melhorar dia após dia. Porque para ele conseguir estar numa sala com 35 alunos, é muito trabalho. É muito trabalho. É sempre necessário a gente olhar para trás, olhar para os nossos filhos. A gente não tem dinheiro e procurar uma forma de ajudar pouco a pouco. A evolução do autismo é grão a grão, grão da areia. Parece que não é nada, tu não estás a ver nada, mas é uma vitória completa, completa, completa. E eu ia agora perguntar-te qual é a tua experiência na sociedade em geral, tipo, quando sais com o teu filho, o impacto, como é que é? Olha, como já se fala mais sobre o autismo, eu acredito que muita gente já está a embarcar dentro disso, já tem mais conteúdos a falar sobre isso, já tem mais mães a fazerem conteúdos com os filhos. Então, acredito que eu tenho impacto positiva. Por quê? Porque eu comecei a gravar
Exatamente, eu dei a minha cara, né? Apresentei a minha cara, eu não quis me esconder, eu não quis me vitimizar, então eu dei a minha cara à tapa e apresentei. Eu sou a Sandra, eu sou mãe de uma criança autista e o autismo não é o fim. Entende? Então, quando eu saio com meu filho para as ruas, ainda tem aquelas pessoas que ficam assim a olhar, tipo, com aquela pulgazita atrás da orelha e com vontade de perguntar, se calhar ficam com um bocado de receio de serem indelicadas, né? É só perguntar de uma maneira educada. Eu acredito que a mamã vai te responder também de uma maneira educada. Quando vem o Ilander andar com a pontinha dos dedos, né? Ficam assim. E crianças também ficam assim a olhar, mas ele anda, mas tia, ele anda com a ponta dos dedos, por quê? Tem aquela curiosidade. Então as pessoas ficam assim a olhar, tipo, essa criança, eu acho que ela tem alguma coisa, entende? Às vezes, quando nós andamos de táxi, né? Nós, algumas vezes, já fomos fazer terapia de táxi, em que ele se desregula totalmente e tu ouves comentários como... Eu já ouvi comentários tipo, mas essa criança não fica quieta, parece que tem bicho carpinteiro no corpo. Eu já ouvi isso, eu já ouvi, mas esse miúdo não fica quieto, esse miúdo é muito enjoado. Já ouvi isso, nem fui eu que repreendi, quem repreendeu foi uma outra senhora que repreendeu o cobrador, a dizer que era indelicado ele se dirigir assim ao filho de alguém e que não era bom e que ainda assim ele insistia em repetir as palavras que ele tirava da boca dele e eu fui obrigada, mãe, mesmo fui um bocado grossa em dizer que eu não queria que ele falasse do meu filho daquele jeito. E tive que colocar no lugar. Às vezes há um bocado de necessidade de, como mãe, nos levantarmos. Aqui a minha educação já não me permite ser educada e eu tenho que entrar, que é para defender o meu filho. Mas há aqueles momentos em que estamos soft, né? Até porque nós mais assim, bem agressivas. Saímos do prumo quando a forma que somos abordada depende sempre de como o outro nos aborda, não é? Se for de uma maneira respeitosa, vão receber o respeito de volta, senão vai entrada. Olha, eu quase não, eu não saio muito e quando saio eu ponho uma capa nos olhos, nos ouvidos. Não Só quero tu e o teu filho, mais ninguém. pena. Se a criança se desregular, quem tem que ver com ela sou eu. Então, olha, eu tipo ponho um tampão nos ouvidos, uma coisa nos olhos. Eu só olho para a criança porque é ela que importa. Mas aqui as pessoas não ligam muito, né? Então, cada macaco no seu galho, ninguém se interfere muito, só fazem aquelas caras e bocas e o baile segue. Temos aqui a Lucélia, ela diz assim, eu pergunto porque também noto algumas semelhanças na minha filha, mas ainda não temos o diagnóstico profissional. Queres responder, Sandra? Ou respondo eu? Eu pergunto porque também noto algumas semelhanças na minha filha, mas ainda não temos o diagnóstico profissional. Se nós formos a ver, entre 100 mães, só 10 mães têm diagnóstico fechado. 90 das mães não têm diagnóstico fechado. É muito difícil encontrares uma mãe de autista que tenha fechado, comprovado autista, nível de suporte X, tudo lá detalhado no relatório. É necessário que tu encontres e que tenham a certeza de falar, porque eles vão te dar um documento e
ti, é tipo para tu saíres do país, onde quer que tu vais andar com esse passaporte, porque é o que comprova, né, para além dos sinais, é o que comprova que o teu filho realmente tem autismo, né, já fechado. Mas se tu notas que esses sinais e já levaste o teu filho à consulta e já te foi confirmado que realmente o teu filho tem autismo e ele está a ser acompanhado, eu acredito que não vai tardar muito até tu teres um diagnóstico fechado do teu filho, porque se ele já está a ser acompanhado, se já levaste para os profissionais, se ele já faz terapia, tu tens comprovativos de pagamento de consulta, de pagamento de terapias, mais tarde ou cedo tu vais ter o diagnóstico do teu filho fechado, né? Eu acredito que esse é o sonho de toda mãe de autista, ter o diagnóstico fechado do filho. A comprovar. Lucélia, a Sandra está falando da realidade de Angola e é muito semelhante ao que acontece aqui, né? Mas no meu caso, eu primeiro vais ao centro de saúde, explicas qual é o panorama da situação. E depois, com a escola, vais trabalhar com a escola, eles vão te ajudar a dar os próximos passos. Se tu não sabes, bate o pé na escola, porque o Senko e como é que chama outro? O coisa de família também. Tipo assistente social da escola também. É com eles que tu tens que falar para eles te ajudarem a dar os próximos passos caso não saibas o que fazer. Depois eles vão te vai chamar uma equipa do cônsul para ir na escola para fazer a avaliação da criança, como é que é e tudo mais. Vai ficar com eles vão te mandar esse papel por carta e por e-mail, vai ficar com os dois formatos. Pega essa carta, vais pedir consulta com o pediatra. A fila de espera é longa, 2 anos por aí, pelo menos aqui na minha cidade, em Nottingham. Tanto tempo assim? Tanto tempo assim. Pegas essa carta e depois vais tendo outras equipas. Até chegares no pediatra, tu já vais ter vista por outras equipas. Tens que pedir o EHCP Plan para a tua filha, que vai dizer, depois de ter essa carta do cônsul, com o EHCP Plan, eles vão te dizer como é que a escola vai trabalhar com a tua filha. Como é que eles vão fazê-la aprender as coisas com base naquilo que ela gosta e que ela sabe e conforme aquilo também que tu dizes que ela faz. Eles pegam tudo, pegam isso tudo, fazem esse PEC, fazem esse plan e eles pegam nisso e vão trabalhando com a tua filha na escola para ela poder evoluir. Outra coisa, até se ela não fala ou tem algum atraso da fala, tu também vais pedir a terapia da fala para ela. Isso vai ser uma coisa que tu pedes também à parte. Eles podem fazer contigo na tua casa ou podem fazer também na escola. Mas aqui dizem que é melhor fazerem contigo em casa, né? Eles podem até ir ver ela na escola um dia ou outro, mas a maior parte das consultas depois ou os acompanhamentos fazem contigo e ela em casa. Porque tu também precisas saber o que é que a tua filha faz, o que é que não faz, o que é que responde, o que é que não responde, como é que ela se comunica contigo, várias coisas. Como é que ela se regula, como é que se desregula. Tudo isso são coisas que tu tens que... Vais apontando, mas não vais apontar, isso vai ficar na tua cabeça, tu vais conseguir responder isso porque tu estás com ela sempre. Então tu começas a conhecer melhor a tua filha, porque tens que prestar atenção aos mínimos detalhes. O que é que ela faz que tu vês que desregula? O que é que regula? Como é que ela aprende? Ela gosta ela pega na caneta, não pega, come com a mão, come com talheres. Tudo isso influencia. Sim, já pedimos tudo, estamos no aguardo. Já lhe visitaram na escola, coisa ficar na dúvida ou não. O centro de saúde, eles são muito subtis. Eles não é só o centro de saúde, as enfermeiras todos são muito subtis aqui. Eles deixam subentendido que a tua filha tem autismo. E essa carta basicamente já diz que é meio que um diagnóstico. Não é oficial, não é definitivo, mas já é.
quando tu fores com a carta para o pediatra, aí ele vai fazer outra avaliação, vai pegar nessa carta, depois vai receber em casa a carta a confirmar que se é ou não, qual é o nível, tudo isso. Eu ainda não recebi essa carta dos meus filhos, ainda não recebi nenhum deles. Então, estamos só a trabalhar com esse plan, a terapia da fala, a terapia ocupacional e outra coisa, tu tens que trabalhar com ela, ver o que ajuda ela a se desenvolver mais, ver o que ela gosta, faz atividades fora. Bom, é um trabalho aqui incansável, né? A Sandra já falou metade, e uma coisa que a Sandra falou que para nós que estamos fora é um pouco doído, é a rede de apoio. Tu como a rede de apoio, é isso mesmo. A Sandra falou, para mim isso fechou tudo. Se você não tem rede de apoio, você vai ficar aí, você e a tua criança vai bater com a cabeça sozinha até conseguires. Vai querer ter, vai depender do nível também, porque independentemente do nível, tu vai bater com a cabeça, mas vai depender se consegues relaxar e descansar ou não. Então, é assim que funciona. A sociedade ainda tem muito preconceito. Esta é a nossa luta, mano. Exatamente. Muito preconceito. Por isso estamos aqui, que eu dei este pontapé de saída, como disse no programa passado. Eu lancei a primeira pedra, porque é necessário nós, pelo menos nós que somos dos Falópios, trazemos estes temas para nós falarmos mais, saber que existe e que não é só a Lúcia, não é só a Sandra, não é só a Lucélia, existem muitas Lúcias, muitas Sandras, muitas Lucélias por aí, sozinhas, a passar por um rol de coisas sem saber onde que eu posso ir, com quem que eu posso falar, ou simplesmente eu quero desabafar, ou simplesmente eu quero ouvir alguém com uma história idêntica à minha. Porque só se identificando com outras histórias é que nós podemos dizer, ok, eu não estou só, o meu filho não é assim tão fora da caixa como eu estava a imaginar. Verdade. Eu falei bastante. Está descontraído, está tudo bem. Uma pergunta pessoal, Sandra, quem cuida de ti hoje em dia? Como é que tu... É uma pergunta assim abrangente. Como eras antes do autismo? Como és durante? E quem cuida de ti neste processo todo? Olha, como é que eu era antes do autismo? Bem vaidosa mesmo, maravilhosa. Ai, maravilhosa. Treinava, era maravilhosa, trabalhava, independente, totalmente independente, uma mulher orgulhosa de si mesma. Como é que eu sou hoje, depois do autismo? Mais cautelosa, um bocadinho mais paciente, ainda vaidosa. Olha, a Vitória foi minha colega onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho, era mesmo bem vaidosa. Ainda continuo, mas nem tanto. Acredito que as responsabilidades acrescidas também contribuíram bastante, principalmente do diagnóstico do Wiellander. Não me desleixei, porque sei que existem mães que não é por querer, às vezes está com problema de ansiedade, está a entrar para uma depressão, né? Então há dias e dias por me levantar o mais rápido possível. Hoje sou um bocadinho mais consciente, sou mais madura, sou mais tolerante, sou mais calma, e isso tudo eu aprendi com o autismo. É claro que eu grito também, quando eu não estou a aguentar mais eu grito. Eu também dou palmadinhas no rabinho, quando eu noto que ele está mesmo, não quer obedecer comando, dou um bocado de palmadinhas no coiso, falo com ele com um tom de dureza e ele entende, para. Mas se fizer uma comparação daquilo que eu era antes do autismo, o autismo do meu filho, mais paciente e mais maduro.
Primeiramente, Deus cuida de mim, que está acima de tudo. Apesar de eu não estar sempre com a Bíblia debaixo do braço e estar sempre com o joelho no chão, lá para eu sei que tem uma força lá em cima que está sempre comigo, que me dá essa força para eu levantar sempre. Depois vem o meu companheiro, né, que me ajuda também. E aquilo que eu falei sobre a rede de apoio, por exemplo, eu deixei eles na minha mãe, tá sabendo? Porque se eles tivessem, eu não ia conseguir fazer a live nesse sossego que tá. Seria uma coisa, vocês iam, Lúcia, tu ias ver o Wilander a pular aqui atrás de mim, eu falar, não sabe, não mexe. O meu filho mais novo a chorar, a tentar vir no colo, a outra a tentar lutar com o Wilander por causa do comando, para trocar o boneco. Então, a importância da rede de apoio é muito grande, mas muito grande, para que nós conseguimos, então, cuidar de nós. Então, Deus cuida de mim, vem o meu esposo, vem a minha família, e isso é que me mantém assim, bem forte mesmo. Ai, Sandra, muito obrigada pelas tuas palavras. Parece que é uma sintonia, eu reconheço em tudo que tu falas. É o mesmo que acontece aqui em casa. Basicamente, é a mesma salada que acontece aqui em casa. Então, eu me identifico, reconheço, acredito que outras mães também se identificam com o relato da Sandra. Sandra, o que tu dirias a uma mãe que acabou de receber o diagnóstico de autismo aí em Angola, ou mesmo não tenha recebido o diagnóstico, mas tem aquele feeling, aquele sexto sentido que diz, essa criança tem alguma coisa. Conseguiste me ouvir, Sandra? Consegui sim, consegui. Não sei se estás a me ouvir. Estás a me ouvir? Está a colar muito? Tô. Não, colou um bocadinho, mas já foi, já passou. O Wi-Fi está a tentar, mas estamos a segurar aqui. Estamos a ir. Pronto. Para aquela mãe que desconfia que o filho tem o TEA, primeiramente eu diria para ela não ter medo, que o autismo não é o fim. Independentemente do diagnóstico do teu filho, o autismo não é o fim. Temos aí o Lionel Messi, é autista. É um grande ajudador. Entende? E tem muitos outros aliados aí pelo mundo. Tem ali aquele ator que faz The Daughter, que também é um médico autista. Então, não tenha medo dos desafios. Os desafios realmente são muito grandes. Primeiramente, tu precisas pensar que tu não escolheste ter um filho com essa condição. Infelizmente, nenhum de nós escolhe. Viva o teu luto, não fica muito tempo nesse luto e depois levante-se, sacuda a poeira, que é para poderes ajudar então o teu filho. E junte-se a pessoas que falem a mesma língua que você. Esteja no meio de mães que vivem o mesmo que você. Mas não faça deste tema o teu pão de cada dia, porque vai te adoecer. Vai te adoecer. Então é isso. Viva um dia de cada vez. Não pensa muito, não. Pensamentos ruins para fora, seja o que Deus quiser, vai atrás, primeiro leva o teu filho à consulta, procura um neuropediatra, vai ouvir o que ele vai te dizer, e se tiveres a confirmação que realmente o teu filho tem o TEA, é trabalhar. Orar, vai lá, põe o teu joelho no chão, pergunta a Deus por quê, tu e Deus no teu quarto. Depois de chorar a noite toda, dorme, vai te fazer bem dormir, acorda, toma um banho, toma um chá com mel e limão, mete gengibre e dia seguinte estás nova novamente. Levanta, sacuda a poeira. Exatamente isso. A Tânia diz, estamos juntas, também sou mãe de uma menina especial que vem enfrentando muitas dificuldades a nível do ensino. É uma luta, é um dia de cada vez. É o que eu posso dizer, um dia de cada vez. Não dá para carregar tudo. Faz o máximo que for possível. E vamos aguardar pela evolução deles.
Sandra, É. o que é que tu Oi. precisas que a sociedade angolana, a sociedade no todo entenda? Eu não ouvi muito bem porque colou. O que é que precisas que a sociedade angolana entenda sobre este tema, sobre o autismo? Primeiro, as pessoas precisam ter mais empatia. Pronto, o amor já esfriou, nós já sabemos disso. O amor já esfriou, já não. Prontos, é complicado. As pessoas precisam ter mais empatia. E uma coisa que eu falo sempre é que quando pega fogo, você atira já água na tua. Uhum. Porque ter um filho autista realmente ninguém escolhe. Pois. Se são que não ser com autismo, se o médico te fizer, vai nascer com autismo, teus desafios vão ser esses, de tê-lo. Qual seria a tua resposta? Curtou, filha. Curtou. Curtou, né? Pronto, eu disse. O que a sociedade precisa entender é o seguinte: primeiramente, nós precisamos acolher para depois entender. Entender que eu, Sandra, a Lúcia, a Lucélia, a Manuela, não escolhemos trazer ao mundo uma criança autista. Esse é um ponto. E agora a minha pergunta é: Lucélia, se tu fosses ao médico, ao ginecologista, ao obstetra, e ele te dissesse assim: o teu filho com autismo e esses serão os teus desafios, e ele te perguntasse: ainda assim, queres trazê-lo ao mundo? Qual seria a tua resposta? Complicado. Complicado. Daí que não vem rotulado, não tem nenhum sinal na barriga a dizer. Não tem. Exatamente. É isso que a sociedade precisa entender. A sociedade precisa, primeiramente, para depois entender e não julgar. Julgar os nossos filhos como mal educados. Essas crianças são mal educadas. Essa criança, quando a criança está numa rigidez cognitiva, essa criança está a fazer birra, foi muito mal educada pela mãe. Porque eu reconheço que muitas das vezes, algumas mães, pelo facto da criança ter o TEA, né, ser especial, que precisa de uma atenção especial, acabam se apegando e tratando a criança de uma maneira diferente, acabam tratando a criança como se fosse um bebê, o que é errado, né? Foi o que eu aprendi, o que é errado, porque elas são crianças, elas têm ouvidos, elas têm olhos, elas têm boca, então elas ouvem muito bem, fora aquelas que são comprovadas que têm déficit, né? Tem a surdez, mas se o filho ouve muito bem, então ele percebe as coisas. Então, não é falta de educação. O que muita gente chama de falta de educação é rigidez cognitiva, que é um comportamento que antecede de birras, muitas das vezes, tipo, tu queres, quando tu tens que fazer alguma coisa com teu filho autista, tu precisas prepará-lo para ele poder entender e aceitar. E muitas de nós acabamos quebrando essa barreira neles. Então é que surge aquela rigidez, aquele choro, aquelas crises de meltdown, de se atirar no chão, de não sei o quê. Exatamente. Então não é birra. Mais empatia e precisa primeiro entender para depois acolher a pessoa, procurar saber como é, oi Lúcia, como é que eu posso te ajudar? Vai dormir. Deixa que eu fico com teus filhos. Mas como é que ela vai deixar que eu fique com teus filhos? Você tem medo
do meu filho. Entende? Entendo. Como é possível ajudar a mãe se você já está a olhar aquela criança como se fosse bicho, como se fosse te atacar? Complicado. Olha, aqui tem um síndrome de afastamento quando se entende que a criança tem alguma neurodivergência, autismo. Muita gente se parece que tá sozinha a navegar no teu assunto. Eu conversei com uma mãe, que o filho dela também está na casa também vai fazer 7 ou por aí. Ela ficou em casa sozinha. Viveu, ensinou tudo ao filho, tudo sozinha. Ninguém apareceu. Parece que amigos, os poucos que existem, desaparecem. Família, primo, tudo desaparece. E é muito complicado. Olha, temos aqui a Morena Patrícia diz assim: há mães que não aceita quando alguma amiga ou um familiar próximo diz: o teu filho tem algo estranho. Será que ele não é autista? É, Como é, Morena, como é que essa amiga abordou o assunto com a amiga? Porque eu digo sempre, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu prefiro olhar as coisas pelos dois ângulos. Primeiro, pelo ângulo da mãe, que tem e depois pelo ângulo da amiga, né, que quer ajudar a mãe que tem um filho autista. Como é que ela abordou essa situação que é muito sensível com a amiga dela? Porque a mãe de autista, ela já vive aquele estresse comparado ao soldado que foi na guerra do Iraque, né? Isso já está comprovado, vários estudos, já fizeram vários estudos, há vários vídeos a falar sobre isso, que o nosso estresse é ao rubro. Parece que nós farda e fomos lá combater, dar uns tiros lá na guerra do Iraque. Só que tudo isso é mentalmente e fisicamente. Entendeu? Então, como é que eu vou encarar a Lúcia, sendo minha amiga, vir falar comigo sobre uma situação que envolve meu filho especial? Como é que a Lúcia falou comigo? Qual foi o tom? De que maneira? Eu já retratei aqui que quem falou comigo que possivelmente o meu filho seria autista é a minha cunhada, que é mulher do meu irmão hoje, casada com ele. Então, ela é muito dócil. Ela é uma pessoa muito dócil. Então, a maneira como ela abordou comigo, eu senti um certo acolhimento, entende? Então, eu não retruquei e eu não fiquei na defensiva. Então, tem muito a ver com a maneira que ela abordou com a amiga, porque nós já ficamos na defensiva, qualquer coisa que tenha a ver com os nossos filhos já nos sobe sangue nos olhos, começa a sair já nas orelhas, estás a ver? Então tem que olhar dois ângulos. Concordo plenamente contigo, vai depender muito da forma como essa mãe foi abordada pela amiga, que tipo de relacionamento tem, que tipo de amizade existe. Tem. Como é que essa mãe estava? Ela estava bem? Abordaste num bom momento? Verdade. Não sabe o que é que ela passou. O momento... O momento, onde é que ela estava? Estava estressada, não estava? Qual era a situação? Qual era o contexto? Tinha uma conversa? Não tinha? Ou se chegasse lá e pumbas? Né? É muito complicado. E também entender que se naquele momento que tu abordaste foi um bocado rude contigo, foi um bocado grossa, tipo, deixar a poeira passar, deixar ela ficar mais calma e depois conversar com ela novamente. Mas, Lúcia, nós não podemos nos esquecer que realmente tem pais que veem, que sabem, que ele, dentro de si, ele sabe que o filho dele tem aquilo, mas ainda assim ele aceita, ele nega teu filho. E não faz nada. E não é pela questão financeira,
e nem pela falta de conhecimento. Aí fica difícil ajudar a criança e ajudar esses pais. Uhum, uhum. Entende? Por isso é que estamos aqui, tu estás lá no TikTok e também os teus vídeos vêm aqui para o Instagram e para o Facebook, sempre a trazer mais informações, o pouco que tu falas, que nós falamos, vai alcançar aquela pessoa. Então é preciso ter mais pessoas a abordar esse tema, a trazer mais conhecimento, porque um pouquinho faz total diferença na vida do outro. Sandra, nós estamos já aqui em 1 hora e tal já estamos na reta final. Eu gostaria que tu falasses onde é que as pessoas podem te encontrar, vendes alguma coisa, não vendes, ou só é mesmo a tua partilha de coração nas redes sociais? Pronto, eu faço conteúdos a falar sobre autismo no TikTok. O meu perfil do TikTok é Sandra Mãe Atípica. Quem quiser me acompanhar é só me procurar. Sandra Mãe Atípica, tudo junto. A foto que eu uso é mesmo essa que está aqui no cartaz, que é a foto minha e do meu filho. Eu mostro o desenvolvimento do Finlândia, algumas crises. Ultimamente tenho mostrado os crentes que andaram a sair, que não poste os teus filhos e tudo muito mais. Mas o meu conteúdo está virado propriamente sobre o autismo. Tudo aquilo que eu conseguir descobrir e eu puder ajudar mais, eu partilho então. O que eu partilho no TikTok, eu partilho aqui no Facebook e partilho também no meu Instagram, que é Sandra Moreira, também, conforme está aqui no Facebook. E sim, para além de eu trabalhar com redes sociais, eu tenho um espaço onde eu comercializo também roupa dos fardos, porque a internet ainda não começou a engajar, ainda não começou a dar aquele feedback, né? Para dar. Então eu tenho um outro perfil, né, que é Fardos da Sandra, comercializo roupas para mulheres, roupa para rapazes, lençóis, toalhas, roupa para criança, e fica perto da minha casinha. Ok. E tua casa é onde? Zona? Diz para o pessoal da Angola saber onde é que é. Eu estou em Angola, propriamente em Luanda, só que eu vim fora de Luanda. Eu vim em Colibengo. Bengo. Fora de Luanda. Okay. Na centralidade do quilômetro 44. Depois do novo aeroporto. Uau, centralidade, adorei. Adorei. Sandra, foi uma conversa que eu digo que tem que se repetir, porque há muita coisa que ficou por dizer, muitas coisas mesmo, mas teremos mais tempo. Eu te agradeço muito pela oportunidade de vires aqui, falares abertamente sobre a tua vivência, a tua experiência. E realmente é agora porque os nossos filhos são pequenos, mas é algo contínuo, porque o autismo não desaparece só porque a criança cresce, não é? Simplesmente é um passar de nível, né? Step by step, estamos no nível agora, vão evoluindo, vão passar por todas as fases que uma criança típica, um adolescente típico, um adulto, um pré-adulto, um adulto passa. Então, somos mais e temos que estar aqui para acompanhar toda essa fase com mais garra, com mais força. Sandra, as tuas últimas palavras aqui para encerrarmos. Olha, Lucélia, é só para dizer que nesse momento eu estou a olhar para ti, mas tu colaste praticamente. Ah, tá. Eu não sei se eu também colei aí para ti. Não. Porque aqui para mim aparece tudo normal, não sei como é que tu estás a me ver. Mas prontos, é o seguinte, o que eu vou falar agora é algo muito importante e eu peço para que os papais prestem bastante atenção. Já foi comprovado que os nossos filhos falta de nutrição. Por quê? Por causa da seletividade alimentar. Então, alguns nutrientes, algumas vitaminas que os nossos filhos deviam adquirir através de alimentos e em frutas, uma necessidade de suplementação.
não suplementa o teu filho e que está à espera que o médico te passe uma receita que é para tu suplementares, então acredita que são muito poucos os médicos que passam suplementos. Existem, sim, senhora, médicos que passam, mas são muito poucos os médicos. Daí a necessidade de você investigar muito, 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 muito quais as vitaminas naturais que você pode oferecer o teu filho, vitamina B12, ômega 3, magnésio, vitamina D, para então ajudar na nutrição. Faça uma consulta com um nutricionista para ver como é que está o nível de nutrientes que ele tem no organismo. Antes de suplementar, se tu quiseres procurar o médico, podes procurar o teu médico, está tudo bem, não tem problema nenhum, mas entenda que há um déficit muito grande de nutrientes no organismo dos nossos filhos. Outro ponto muito importante que eu quero passar para as mães, o intestino. O intestino, ele está ligado com o cérebro. Os nossos filhos produzem muitas bactérias. É necessário que nós começamos, primeiramente, antes de começar com a suplementação, nós precisamos atacar o intestino. Nós somos aquilo que nós comemos. Agora imagina os nossos filhos que têm déficit de nutrientes, têm seletividade alimentar. Como é que está o intestino dessa criança? Como é que tu tens feito a desparasitação no teu filho? De quanto em quanto tempo é que tu tens feito a desparasitação no teu filho? O teu filho tem usado probióticos? Então é necessário que vocês investiguem bastante, que é para vocês começarem então. A fala está muito conectada a isso. Se você atacar esses pontos que eu falei aqui, é impossível o teu filho não dar um passo muito grande. Com atividades, com terapia, vai haver uma melhora muito grande. E se vocês quiserem saber mais conteúdos sobre isso, já me sigam no TikTok Sandra Mãe Atípica, me segue aqui no Facebook Sandra Moreira e me segue também lá na rede vizinha no Instagram, que também é Sandra Moreira. Estás aí, Lúcia? Eu tô, não colei não, tô aqui mesmo. Tá me ouvindo? Sandra? Mas aqui aparece que tu estás tão colada aqui. Não, olha, tô mexendo. Não, mas aqui, para mim, colaste. Não, eu tô mexendo. Eu tô tá vendo a mexer também, então tá tudo certo. Mas eu ouvi lindamente. Agora, tipo, tiver, vou fazer um screenshot e vou mandar para ti depois lá no Estás coladinha, mas bem. Sandra, muito obrigada pela tua partilha, pelas informações que tu nos deixaste aqui. A todos que estiveram aqui conosco, que se mantiveram aqui desde o início, os que passaram, os que disseram boa noite. Muito obrigada a todos. Nós vemos no próximo programa do Desafios da Maternidade. Obrigada. Sandra, vemo-nos no off. Muito obrigada. Obrigada. Todo o pessoal que esteve aqui, muito obrigada pela força e até a próxima live, se Deus quiser. Exatamente. Obrigada. Tchau, Lúcia. Tchau. Nada. Tchau.